Bom dia, sejam bem-vindos ao Connect Physio 2021. É um evento produzido pela LocMed em homenagem ao profissional fisioterapeuta. Estamos no mês de outubro, dia 13 foi o dia do fisioterapeuta, aqui parabenizando a todos. E queremos agradecer a participação de todos e principalmente também dos nossos patrocinadores. Philips, Fisher & Paykel, por ter acreditado nesse projeto, e o apoio do Exlang, pela parceria de sempre. Hoje, nós vamos iniciar falando sobre assistente de tosse nos processos assistenciais de deshospitalização. E hoje quem vai nos abrilhantar com sua presença é o palestrante Antônio Duarte, agradecendo aqui de coração, já em primeira mão, a sua presença, a sua participação aqui no nosso evento. E o Antônio Duarte é assessor de deshospitalização e reabilitação hospitalar do Instituto Sócrates Guanaes. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só deixar no chat, que a gente no final abre e a gente tira as nossas dúvidas, tá certo? Então, Duarte, é com você. Estamos aqui ouvindo a sua Obrigado, Juliana. Prazer enorme estar com vocês. Eu sempre tinha acompanhado meio que o Connect Physio já é uma tradição, né? Digamos assim, já é um evento muito forte, sempre com muita vontade de estar participando, então agradecer muito a oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui. Eu vou compartilhar minha tela aqui novamente. Então, a ideia é estar discutindo, né, soluções na hospitalização. Nos últimos 12 anos, eu tenho trabalhado diretamente com acelerar processos de alta. Então, gerencio tudo que está envolvido com a internação, desde a porta de entrada, ou seja, desde a emergência até a alta propriamente dita, tentando diminuir esse espaço de tempo, não só girar o leito, mas garantir uma alta de qualidade. A gente tem um foco na reinserção social. Por quê? Porque direciona toda a nossa ação para que o indivíduo possa, no pós-alta, estar reintegrado à sociedade com independência para executar as suas habilidades, né? Com independência para executar o seu papel social. Então, a gente tem uma ação na alta complexidade, ainda no ambiente hospitalar, mas vai querendo impactar na previdência social, querendo impactar no retorno dos indivíduos ao trabalho e seguindo as tendências de evolução futura desse ambiente hospitalar. Nesse momento, a gente quer dizer assim, poxa, a gente tem uma ferramenta tão legal, né, que é o assistente de tosse, e que pode facilitar tanto esses processos, e é um pouco do que a gente vem fazendo, qual o racional que a gente está aplicando e o que a literatura já sugeriu para a gente nesses anos que possam contribuir ainda mais para esse processo. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse com o tema, não existe nenhuma relação comercial. Eu sou o CEO de uma empresa que habilita, sou diretor do Instituto Sócrates Guanaes nessa área. Não posso deixar de destacar que a LocMed tem nos apoiado, e quando eu digo nós, e eu falo isso para todo lugar, a categoria dos fisioterapeutas, né, no ambiente hospitalar ou não, é só você olhar quantos fisioterapeutas estão envolvidos nos processos da LocMed. Então, é uma empresa em que a gente tem um carinho bastante especial, uma empresa que a gente não pode deixar de estar sempre agradecendo. Ele funciona como um facilitador, mas absolutamente eu não tenho nenhuma relação comercial com a LocMed no sentido de produtos, ok? E, já de primeira mão, convidar a todos para o dia 27 de outubro, com apoio da LocMed, a gente vai fazer uma live, né, dentro dessa série de Cara Limpa, que é reforçando o papel do assistente de tosse, né? E aí é mais amplo em todos os campos de aplicação e não nos processos exclusivos de alta. A gente vai ficando velho, vai ficando mais permissivo, né? Então, eu queria fazer um agradecimento, porque esse é um caso na minha vida que eu acompanho há 30 anos. Então, Bruno Carmel, que é uma distrofia muscular de Duchenne, com 42 anos de idade, creio eu que seja a maior sobrevida nacional,
né? Com 30 anos de suporte ventilatório não invasivo. Né? Não são 3 dias, são 30 anos de suporte ventilatório não invasivo. Então, Bruno Carmel, e a literatura vem explicar para a gente isso, ele tem um propósito de vida, ele tem qualidade de vida, apesar de ter hoje 17 quilos, movimento mais nenhum, e a fala também comprometida. Ele fala agora através de um programa de computador que ele seleciona as palavras com o óculos especial que ele tem e consegue se comunicar. Mas a gente viaja, já fomos 2 vezes à Europa, ele está se programando ir para a Austrália, tudo em entretenimento. Isso é propósito de vida, isso mantém as pessoas vivas, e esse é o objetivo maior do nosso trabalho, é dar esperança e dar vida às pessoas. Né? Por falar em esperança e vida às pessoas, nós antecipamos 20 anos da evolução dos hospitais, agora com a pandemia. A escassez de suprimento, a dificuldade de termos leitos, fez com que uma série de ações tivessem que ser exercidas. E o nosso papel, nós que somos da reabilitação, nós que somos o único recurso, efetivamente, que vai atingir resultados funcionais, que vai acelerar processo de alta. Nós estamos em todas as fases deste processo. Então, nós tivemos que acelerar também e achar soluções que são minimamente inovadoras, né? E avançar 20 anos em 2. Chegamos ao ponto, meus slides estão passando para vocês? Que às vezes eu fico na dúvida aqui. Sim, ok, está tudo ok. Ótimo. Chegamos ao ponto, né, e aqui o Instituto, a gente tem 2 reuniões semanais, uma que é a sessão Max Weil, que é de terapia intensiva, e uma outra que é mais generalista, que é a Venério Decour. Então, no dia 9 de abril, por exemplo, nós tivemos com a doutora Lara discutindo terminalidade. Por quê? Chegamos a um ponto no Brasil e vários lugares do mundo onde as associações médicas começavam a criar guidelines para você gerenciar a entrada do doente em UTI. Tamanha escassez de leitos. Então, olha o universo que a gente está se colocando. O que se previa, porque a nossa população vem envelhecendo, vem ganhando em morbidade, vem demandando cada vez mais, né, o sistema de saúde, que não suporta, só que aí você pega 20 anos e coloca em 2. Então, o sistema de saúde precisou de uma série de ações. Além disso, a nossa clientela ela entra na viagem da hospitalização e o que ela quer? Sobreviver à doença crítica. Né? Porque o doente quer ficar vivo e quer sair sem dano e quer garantia da qualidade de vida no pós-alta. Tudo isso tem um nome: velocidade, não invasibilidade, pouco tempo de ventilação mecânica, mobilidade precoce. Esses são os avanços. Se a gente pega o que a ANAP programa agora e define como os hospitais do futuro, né? Qual a expectativa de futuro, e faz 14 temas, eu não vou detalhá-los, mas vou aproveitar alguns que justificam a nossa conversa. Então, esse envelhecimento da população que vai pressionar o sistema de saúde por vagas, por cada vez, como a sobrevida aumenta, cada vez temos maior complexidade. Né? Então, as intervenções são cada vez mais complexas. Então, a gente tem que dar resposta rápida, em menos tempo e com maior qualidade e eficiência. Isso não é uma coisa simples. Né? Os hospitais vão diminuir. Vamos ter qual a projeção para os próximos 20 anos? Hospitais com grandes centros cirúrgicos, grandes áreas de terapia intensiva e poucos quartos. Então, os hospitais de transição e reabilitação, eles devem ganhar muito espaço no mercado e estão ganhando. Né? No país inteiro você vê isso acontecendo. Então, essa é a tendência muito forte. Olha, a Prefeitura de São Paulo abre um hospital municipal só de transição durante a Covid. Qual é a intenção? Poxa, a intenção
é tirar o doente mais rápido. É o doente que passou do 5º dia da terapia intensiva, é considerar ele cronificado e que ele não vai ter ações médicas avançadas ou de urgência e emergência. Então, ele não precisa estar no modelo de terapia intensiva convencional. Nós, em resposta a isso, criamos 2 unidades de hospitalização dentro de hospitais agudos, cuja característica é o foco na não invasibilidade, prevenção da intubação, prevenção da internação em terapia intensiva. Então, a gente, na entrada, controla as variáveis que podem impedir a internação em UTI, com recursos de não invasibilidade, manutenção de níveis de independência funcional, atenção personalizada e rastreamento quando aparece a situação de risco de cronificação. Isso na porta de entrada você define, através da percepção do declínio funcional, da história do declínio funcional. Quando a perspectiva da internação ou o cotidiano da internação me revela esse doente tem 3 dias de ventilação mecânica, ele tem alta probabilidade de ficar 10 dias internado, e isso é ruim, então a gente tem que buscar soluções para isso. Reduzir permanência na UTI no hospital, aumento da rotatividade de leitos. Imagine, frente a essa condição da pandemia que nós vivemos, frente a essa situação de demanda altíssima, girar o leito, não permitir a cronificação para abrir leito agudo de suporte de vida, foi fundamental. E garantir, nesse contexto, a proteção do profissional. Tudo isso se baseou muito em oxigênio, VNI, e a reabilitação propriamente dita, tanto respiratória quanto funcional, ganhando muito espaço para reabilitação sensorial, né? E o posicionamento aqui. Esse é um projeto, a gente já enviou para publicação, fazia um trial antes de pronar com verticalização, só para vocês terem uma ideia, aqui a média de 60 doentes, né, de um PO2, FO2 de 134, vai para 208 quando eu verticalizo e se mantém em torno de 200 pós-verticalização, pós 30 minutos de verticalização. Então, a gente faz esse trial, quem responde dessa forma, é feita uma instrução e aí a gente não prona porque era um paciente menos complexo, né, dá menos, o risco é menor de fazer toda essa intervenção. A outra coisa foi o Helmut. A gente vem de uma experiência trazida da Alemanha em 2005. Felizmente, no Brasil, ele é inserido e fabricado, que viabiliza. Essa foi a nossa primeira aplicação no Hospital de Caraguatatuba. E, com isso, a gente consegue evoluir para o doente agudo grave em VNI por longos períodos. Nossa média de ventilação, e aí foi tudo COVID, foi de 5 dias, e agressivo na mobilidade, que é para manter desfecho funcional. O John Kress já tinha mostrado isso para a gente em 2018, que esse tipo de ação não invasiva ia permitir, e foi a única coisa em pacientes com SARA que permitiria avanço funcional. A gente só fez replicar. Muito do que se foi feito é não reinventar a roda, né? Então, está aqui, esse modelo já existe fora do Brasil, né, e é uma coisa muito simples, um quarto habitual. Nossa primeira unidade foi no Hospital Regional de Registro, também muito simples, aqui o corredor de acesso e um quarto habitual, sempre em dupla, onde a gente recebia o doente que já estava positivado, mas já tinha mais de 10 dias de sintomas, a gente negativava e trazia para essa unidade. O doente suspeito tinha outra entrada e recebia a não invasiva aí. As grandes diferenças é que o médico não é fixo de plantão, ele prescreve e é alcançável. Todas as outras áreas linkadas com assistência ao doente, elas tinham em regime de 24 horas, uma relação de um fisioterapeuta a cada 5 leitos, e a gente conseguiu ter resultados aí bastante satisfatórios no giro de leito, na prevenção de intubação e encaminhamento para a terapia intensiva na faixa de 60%. Bom, aí vem o processo de implantação dessas unidades, que
não cabe estar discutindo aqui, não é o tema do que a gente está discutindo, mas eu venho aqui, quais são os fatores de risco quando eu identifico o paciente e vou preparar a logística de conciliação de insumos, medicação e cuidados, o que deflagra o risco para nós? Por quê? O que deflagra o risco de uma falha de intubação ou decanulação? Qualquer guideline da literatura vai te falar em hipersecreção. E aí a gente começa a se aproximar, né? Eu fiz esse preâmbulo para a gente se aproximar do tema central e da nossa discussão aqui. Então, uma tríade, que é hipersecreção, manutenção do volume pulmonar e dependência do suporte de ventilação, que quem acompanhou os estudos do John Bach, aí nos anos 80, 90, que ele está produzindo até hoje, mas nessa época, ele declara que ele fala da síndrome da hipoventilação alveolar. Então, pega o doente neuromuscular e diz o tripé da ação é eu garantir pico de fluxo de tosse, garantir volume pulmonar e garantir ventilação adequada. Ora, já há algum tempo, a gente conseguiu compreender que este modelo de função se replica na minha população internada, mesmo que não tenha doença neuromuscular. Mas o impacto da hospitalização, o declínio funcional, né, hoje o que se chama a síndrome de hospitalização, a fraqueza adquirida, e aí vão dar muitos nomes para um perfil de doente que se assemelha, independente da entrada, se foi cirúrgico, se foi neurológico, quando ele vai passando do terceiro dia hospitalizado, principalmente se a carga de imobilidade for alta, se a carga de estresse ou a sobrecarga alostática for muito alta, ele vai caminhar para o mesmo final, né? Um doente com hipoventilação alveolar, é um doente que retém secreção, tem dificuldade de manter o volume pulmonar e eu tenho dificuldade de tirar ele do ventilador. Então, a gente pegou essa compreensão funcional do sistema respiratório, do impacto da hospitalização, e como já tinha um treinamento da doença neuromuscular, conseguiu identificar isso e cruzar essa informação. Ora, vamos aplicar recursos que estão disponíveis, né, e são muito avançados para que possamos, agora em diante, controlar a morbidade desses pacientes e, mais do que isso, acelerar processos que atrasam a alta. E aí seriam os desafios da deshospitalização, né? A gente conseguir, neste momento da admissão, já identificar o comportamento funcional, já estabelecer uma capacidade de previsibilidade, aí tem a ver com idade, como era o componente de mobilidade prévio, quantos dias ele vem evoluindo até chegar para a minha internação, e aí focar nesse paciente de alto risco de longa permanência. E então, não esperar o momento onde, olha, começam as tarefas para alta, não, eu começar isso aqui sob o olhar, sob a ótica da deshospitalização, tendo como ferramenta as ações da equipe da reabilitação, trabalhar esse doente, o que a gente fez tirar para um espaço específico, onde eu consigo otimizar mais ainda os recursos humanos e trabalhar pesado para tirar esse doente do hospital. Mas de que doente é esse que a gente está falando? Eu estou falando desse doente aqui, ó, sensorialmente rebaixado, com traqueotomia. Aqui ele está trabalhando equilíbrio de tronco, né, dando estímulo de função executiva, labirinto. Então, é esse o perfil de doente que a gente está modificando. Não é estubar doente que está acordado, respondendo a comando, seguindo ordem. Isso não tem mistério, né? Isso aí a gente já está super treinadinho para fazer. Então, a gente está falando aqui em um doente que não coopera, não gera volume pulmonar, não garante tosse. Esse é o doente que permanece. Quando a gente vai para a literatura, nesse paciente que
que dá problema é a duração da ventilação mecânica, e o ponto de corte é muito a partir do terceiro dia, então já liga esse alerta ou reforça esse alerta de atenção para essa população, porque isso tem a ver com uma permanência maior, tem o risco da reintubação ou recanulação ou ida para a traqueotomia, então temos que tomar ações que vão modificar isso, e a sequela da internação, que vai gerar alta taxa de readmissão, vai gerar utilização de recursos em saúde no pós-alta, então a gente está contribuindo negativamente com a saúde pública. Eu tenho que fazer com que o meu paciente saia do hospital com a maior competência possível funcional, né? E eu olhando toda a reabilitação, ficando a fisioterapia voltada ao controle da mobilidade respiratória, perdão, da morbidade respiratória e a mobilidade, e garantir qualidade de vida, que é a reinserção social. Então, esse é o grande foco que devemos ter, identificando previamente esse doente. A literatura ainda vai sugerir para a gente quem é o doente que vai ficar com ventilação prolongada. Vamos refinar, e ventilação prolongada aí, eu que estou lhe chamando a atenção, né? Tem 7 dias, 14, 21, a literatura é muito ampla. Olhe para o terceiro dia. A gente somos hoje 6 hospitais em 3 estados diferentes. São quase 300 leitos de UTI. Então, a gente fez uma análise dessa população e viu assim, passou do terceiro dia, ele tem risco de uma permanência maior. Quando vai se falar do doente crítico, do doente grave, quais são os eventos respiratórios que a gente pode contribuir e colaborar? Disfunção do músculo, é preciso de tempo, e tempo é algo que a gente não tem. Equilibrar a competência do músculo e o trabalho da respiração. Se eu mantenho a impedância do sistema respiratório otimizada, se eu mantenho a complacência, se eu mantenho o tamanho do pulmão ideal, eu retiro a carga para o músculo da respiração e fica muito mais fácil. Obstrução de traqueia, tosse ineficaz e retenção de secreção. Aí aqui se aproxima muito do objeto da nossa discussão. Por quê? Porque eu tenho uma ferramenta, que é o assistente de tosse, altamente eficaz em retirar secreção. E a depender do modelo em que você desenha isso e aplica e fica objetivando um pico de fluxo de tosse adequado, né, e interfere nisso e usa posicionamento para garantir que não vai ter limitação de fluxo e eu não vou ter fechamento da via aérea, é bastante poderoso, porque eu independo do feeling de quem está na execução, porque eu posso planejar um programa, né, o Coffee Assisted mesmo, ele tem lá N programas que eu posso deixar gravado e ter uma meta direcionada para um pulmão, para um tamanho de pulmão adequado, para um deslocamento de secreção mais adequado, e agora com a possibilidade de ter a inserção da ação percussiva, ainda traz mais possibilidade ainda. Eu creio que, com o passar do tempo, essa diferença vai acabar sendo comprovada. Então, nessas variáveis de controle, aí a gente está falando assim, esse doente é de risco de ventilação prolongada. Então, a gente está introduzindo, com o ventilador e tudo, uma tecnologia para acelerar o processo. Lidar com tecnologia, né, não é da minha época, não precisa me perguntar, mas olha o que se fazia, né? Eu puxava o doente num barril para trás, ele inspirava e na expiração rodava para frente e acelerava o fluxo respiratório. O próprio assistente de tosse, ele vem do manuseio do pulmão de aço, que tinha essa câmera, ficava negativada, sob vácuo o tempo todo, e quando ia manusear o doente que abria a escotilha, a pressão positiva entrava e simulava tosse e o doente expectorava. E a Alvan Baral, lá pelos anos 30, começa a perceber isso e começa a avançar em como é possível assistir à tosse, é possível fazer com que eu acelere o fluxo respiratório. A gente sabe hoje, há um sem número de possibilidades de fazer isso. E em 52, há um relançamento, né,
essa ideia formulada, revista, repassada e aí configurada, e na época, eu acho que era Emerson, ela vai e fabrica e relança depois em 1992, se eu não estou enganado. Eu creio que, eu tenho perguntado isso, peço até a ajuda de vocês, eu trouxe dos Estados Unidos uma máquina dessa em 1995, até aí eu creio que tenha sido a introdução no Brasil, né? Nessa época ninguém fazia isso, e era o nosso Coffee Assistants tinha essa configuração, tá um pouquinho diferente do que é hoje, né? Era mais punk, mas funcionava bem, e a gente conseguia fazer muita coisa interessante com essa ferramenta. Bom, vamos caminhar um pouquinho mais, né? O que tem de avançado hoje em ventilação? Esse é um artigo de 2015, né? E eu vou destacar só o que está grifado, as estratégias de redução do tempo, né? Que tem sucesso para acelerar o desmame. Vamos entrar em controle da sedação e delírio, mobilidade precoce, controlar a interação, e olha aqui, assistente de tosse como coadjuvante, porque você garante e estuba mais precocemente. Então, a gente fica assim, qual é o meu grande problema de estubar? Sensorial rebaixado. Por quê? Porque não protege a via aérea. Bom, agora eu posso testar isso, e para aqueles que efetivamente não protegem, eu estubo porque tem uma ferramenta, o Coffee Assistant, que garante que eu vou reverter esse processo. Quando a gente vai para nível de evidência, e essa é uma revisão de 2017, bom, tem baixa qualidade, mas sugere que há sucesso na remoção de secreção da via aérea e que eu vou gastar menos tempo com a ventilação mecânica. Ora, vê que se a gente for para a revisão de quase tudo que existe de ações, revisão sistemática, praticamente esse é um resultado muitíssimo interessante. Apesar do crescimento enorme do uso do assistente de tosse na área hospitalar, a produção científica ainda está baixa. Proporcionalmente, e principalmente no Brasil, a gente é inócuo. Pouquíssimos são os hospitais que estão aplicando esse benefício em larga escala. Então, a gente tem que ir buscando, né, como fazer isso, né? Eu quero distribuir o resultado que a gente está tendo, as estratégias que a gente está usando, que a gente leve para todos os lugares, porque é um benefício enorme. Olha, um outro aqui, será que eu consigo predizer se eu vou precisar de assistir à tosse? Então, se uma capacidade vital é baixa, onde eu consigo medir? Se uma capacidade vital é baixa, abaixo de 20 ml por quilograma peso, e eu posso botar meu ventilador aí em CPAP de 5, e o doente respira fundo e respira forte, e eu tenho isso na mão, o uso de assistente de tosse, ou do Coffee Assistant, ele vai ser, numa população heterogênea de terapia intensiva, vai ser fundamental para que eu possa estubar esse doente e, se for o caso, introduzir uma ventilação não invasiva profilática. Mas eu controlo o doente dessa forma. Então, isso é muito interessante. Outros trabalhos, né, vêm aplicando o mesmo racional, e aqui, olha, no Canadá, esse negócio ficou na minha frente, em 2015, se eu não me engano, 2016, quando ele fala assim, vamos ver como é que está a população no Canadá aplicando. E ele diz para mim, olha, se aplica pouco, mas isso tem a ver com desconhecimento. A barreira potencial é do conhecimento e de intervenções de educação. Então, mais uma vez, parabenizo a LockMed, a Philips, ao Exlang, por estarem promovendo eventos de educação e trazendo o conceito para a área de terapia intensiva, porque não é novo. Os benefícios, a gente tem que desvincular um pouco o Coffee Assistant de home care. O maior benefício que ele pode produzir é dentro da terapia intensiva. Muito mais eu já estou, é a minha empolgação, é a minha paixão pelo hospital, mas eu ia dizer muito mais do que no home care. Não, é igual ou maior um pouquinho, talvez. Quando a gente avança aqui, quando a gente vai para o Reino Unido, um pouco mais recente,
que ele diz assim? É amplamente usado em UTI no Reino Unido, sendo mais comum no processo de intubação. Eles têm dificuldade com o uso do paciente intubado. Não há dificuldade nenhuma, é questão de treinamento, questão de visão. Volto a dizer, vamos pegar, porque está muito recente, a pandemia fez com que a gente achasse um montão de solução, né? O assistente de tosse foi fenomenal para a gente conseguir girar esses leitos e fazer esse processo, né? Em 2003, um trabalho falando de pico de fluxo de tosse, ele dizia assim, pico de fluxo de tosse menor que 60, doente de terapia intensiva entubado. Tá? Se eu estubo, a minha probabilidade de morte no hospital aumenta 19 vezes. Então, foi um ponto de corte aí que todo mundo fica seguro, apesar de não ser muito discutido, né? Quem faz UTI, quem toca doença, quem discute limitação de fluxo, o pico de fluxo de tosse para estubar doente agudo. Sendo que desde 2003, vamos quase 20 anos, o sujeito vai lá e diz, ó, abaixo de 60 é impeditivo, aumenta a mortalidade. Num trabalho em 1996, o John Bach, que é o grande mentor, e ele reintroduz o recurso do assistente de tosse para o mundo, John Bach Saporita, esse é um clássico, ele diz assim, para eu pegar doente que é dependente de ventilação, decanular, tirar da invasiva para a não invasiva, o pico de tosse que eu tenho que gerar é 160. Então, aí vira um outro marco. E aí a gente começa a ter um gap, né, de 60 a 160. Como que a gente consegue esse recurso de atingir pico de fluxo de tosse de 160 litros por minuto? Que recurso me faz isso? Recurso manual? Às vezes que a gente mediu não era tanto assim. Vamos aumentar um pouquinho a confusão. O próprio grupo do BAI, do Miguel Gonçalves, faz um trabalho que foi um ponto de corte em 2010, muito poderoso, onde ele começa a propor aqui, se a gente ler, permite estubar com segurança o doente que não é desmamável. Então, ele controlando com oxímetro assistente de tosse, né, que é a tosse mecanicamente assistida, ele tira, estuba o doente, leva para não invasiva e controla. Tem fazendo o link, a atenção domiciliar com a atenção hospitalar de terapia intensiva. Se a gente for ver os programas de saúde do Melhor em Casa, e aí eu estou falando, hoje minha ação é praticamente 100% SUS, a gente está falando do programa Melhor em Casa, que tem 3 fases, a fase 1 e 2 não me aceita doente traqueotomizado. Então, eu ter protocolos que eu evite a traqueotomia, como assistente de tosse, ventilação não invasiva, ou decanule o doente, e aí o John Barr, desde 96, ele delimita, está aqui, ó, 160 litros por minuto, e possa avançar com isso, parece muito interessante. E está aqui o Miguel e o próprio John Barr aplicando isso e mostrando no doente agudo, no doente de terapia intensiva. O Miguel, junto com esse tese, eles fazem um algoritmo bastante interessante que vai, no final, eu não vou explicar ele todo, eu acho que minha hora está avançando, e eu quero a discussão. No final, ele diz aqui, olha, estubou, se o pico de fluxo de tosse é maior que 60, se sim, fisioterapia convencional, se não, acrescenta o assistente de tosse. Então, o ponto de corte continua igual. Tá? Mas eu vou voltar a repetir, eu tenho um gap de 60 a 160. Porque o que a literatura diz, se eu estubar abaixo de 60, aumenta a mortalidade. A gente está pegando aqui um referencial de doente neuromuscular cronificado ou ventilação cronificada e transferindo, porque foi isso que o John Barr fez, era um doente não desmamável, transferindo lá para o paciente agudo de terapia intensiva, sem doença, com perspectiva de evolução, diferente do doente neuromuscular, que tende a ter a função piorando progressivamente. A gente tem chance de melhora. Um grupo nacional, e aí eu tenho um grande amigo, que é o Luiz Alberto Forgiarini, né? E foi muito interessante, eu estava com um grupo reunido falando sobre
pico de fluxo de tosse reverso, né, um trabalho da Fernanda Butchak, que é uma colega do Rio Grande do Sul fantástica. E a gente estava falando, vamos fazer peak flow estimulado, que é assim que a gente não chama tosse reflexa, e vamos ver o que acontece se a gente consegue estabelecer um ponto de corte. Quando eu termino a reunião, eu recebo uma mensagem do Forgiarini dizendo assim, ó, saiu do forno agora. Aí eu falei, gente, vocês não vão acreditar, o cara acabou de fazer o trabalho que eu estou propondo a vocês. E ele coloca aqui um outro ponto de corte, que é acima de 80 litros por minuto, quando eu estimulo a tosse. Então, meu doente tem sensorial rebaixado, eu vou lá e estimulo a tosse. E aí analiso o pico de fluxo de tosse. E ele dá um ponto de corte de 80. Quem foi estubado com esse pico de fluxo de tosse estimulado acima de 80 teve sucesso. A partir daí, a gente sai replicando essa mesma ideia. E para o nosso desespero total, em uma revisão também elegante, essa outra autora indica que o ponto de corte ideal é 29 litros por minuto. Bom, então a gente tem o tradicional, John Bach, 160 litros por minuto. O Forgiarini diz para a gente assim, gente, 80 é seguro no doente com sensorial rebaixado. Lembra aquela imagem do tentando, trabalhando despertar, trabalhando reabilitação sensorial? Bom, e tem um sujeito que diz abaixo de 60 a mortalidade aumenta muito, e tem uma revisão que fala para mim, em 2010, que 29 é um ponto de corte seguro. É muita coisa. Então, a gente fica diante dessa demanda aqui. Eu tenho um pico de fluxo de tosse voluntário, um assistido, que é assistido, eu vou injetar pressão positiva e vou deixar sair o ar, ou eu vou injetar pressão positiva e introduzo a pressão negativa, e o estimulado, que eu vou fazer o doente tossir e ver onde é que ele se enquadra. Então, está aqui o grande dilema. Eu tenho de 29 a 160 litros por minuto como ponto de corte de tomada de decisão. Está aqui o peak flow estimulado, isso pode ser feito no próprio ventilador, a gente habitualmente faz com suível, repetindo o que a literatura propõe. Né? Aqui o sujeito desconectou, introduziu pelo suível e mediu o peak flow. A gente não coloca o doente em CPAP, introduz a sonda, estimula a tosse e vê o pico de fluxo que vai acontecer. E aí, como foi o que o Forgiarini propôs. Na nossa prática, eu que não sou esse homem corajoso, o que a gente faz? Abaixo de 60, vamos progredir para a traqueotomia. Se eu não consigo, mesmo estimulando, ir para esse caminho, ou onde eu tenho recurso, e é por isso que eu preciso disso massificado, onde eu tenho recurso do assistente de tosse, eu não tenho em toda a minha rede, eu consigo ser um pouco mais agressivo. Acima de 60, e eu estimulado, meu doente não tem colaboração, tá? O doente não tem nível de consciência. Há proteção de via aérea, mas se ele estimulado alcança pico de fluxo de X, ele protege. Então, maior que 60 até 80, a gente evolui para extubação e decanulação com um programa que tem correlação com mobilidade, as intervenções, se a mobilidade é baixa, é de 4 em 4 horas, se ele tem uma mobilidade mais alta, a gente monitora, e se ele começa a modificar o que a gente chama de marcador de função, a gente faz a intervenção. Tá? E essa intervenção é orientada com assistente de tosse. A Márcia Volpe, que é uma colega de São Paulo, aí, que trabalha com a Mato, ela é altamente especializada em produzir deslocamento de muco, e isso acontece muito, né? Quando a ciência começa a dar orientações para a indústria. Isso é natural. Tanto que os assistentes de tosse hoje, o trabalho da Márcia Wolff, ela usa muito a relação entre pico de fluxo INS e pico de fluxo EIS, isso é da década de 60, né? Os trabalhos já vêm mostrando isso, que essa diferença no fluxo faz com que a secreção caminhe mais no sentido cranial, né, no fluxo cranial, mas ela propõe que o desempenho com assistente de tosse ele vai ser melhor se a insuflação for lenta. É bastante interessante para garantir que a exalação seja com pico de fluxo maior. O tal
do Dutch Cycle, né? Porque ele vai a exalação sempre com pico de fluxo muito maior para não ter risco de empurrar a secreção para dentro. É legal quando a gente vê que a indústria entende isso, a indústria é muito atenta a isso aí, e algumas propostas elas são incorporadas. Então, é preciso situações de demanda diferente para que se produza informação, porque a indústria está atenta. Se ela entende que é benéfico e que vai otimizar o equipamento, então ela vai imprimir essas mudanças, né? Eu quero mostrar para vocês um paciente que ele está em uso de assistente de tosse e a gente analisou na tomografia de impedância elétrica. Isso foi no laboratório de fisiologia da UNB. Na verdade, não é paciente, são indivíduos normais, respirando espontaneamente. Então, a gente tem uma fase aqui, olha, ele varia a pressão do espontâneo, mas está fechado. Ele vem de um ciclo com áreas atelectasiadas desse lado. Agora vai entrar a pressão positiva inspiratória, ele abre todas as áreas pulmonares e vem o vácuo e ele colaba a periferia. Novamente. E colaba. Aqui mais em tempo real e aqui acumulado de dados. Então, a gente foi fazendo vários ciclos. E isso estava acontecendo. Em indivíduos normais, onde eu tenho a tensão muscular da parede de tórax, garantindo a manutenção da capacidade residual funcional. Então, olha o final, eu tenho área de fechamento, né, depois que eu aplico o vácuo. Então, para além do que a Márcia Volpe propõe, tem alguns cuidados, né, que não estão lá muito bem descritos, que a gente precisa ter e manter insuflações com um número de vezes maiores do que as exsuflações e tal, e por aí vai. Apesar disso, a gente foi resolvendo buscando uma outra solução, quando o próprio John Baico e Miguel, eles demonstram que a expansão é fundamental para a decanulação. Então, ele disse que decanulando, eu fazer, né, eu positivar a ventilação, né, combinar com a expansão pulmonar, ou seja, garantir que o pulmão fique aberto, é fundamental para garantir o desmame. Então, como a gente está falando daquele doente crítico, eu preciso deslocar a secreção, isso a gente já domina completamente, mas eu tenho que manter esse pulmão aberto. E se eu tenho um recurso que tem a habilidade de fazer pressão positiva inspiratória, eu só preciso fazer quanto mais eu consigo sustentar no tempo, maior a minha capacidade de recrutamento dessas áreas fechadas. Então, eu só preciso fazer isso. Se eu olhar aqui a literatura, né, e o que ela diz para a gente, né, sobre abertura de atelectasia, isso é de 2003, aí estamos indo para 20 anos. Né? Então, para prevenir, o sujeito propõe uma insuflação com 20 centímetros de água que não vai afetar a atelectasia. Com 30, que vai reduzir, mas somente com 40 centímetros de água, sustentado por 15 segundos, eu vou ter uma reversão completa dessa atelectasia. E isso a gente está falando de pacientes com indução anestésica. E ele mostra aqui no tempo que as áreas atelectasiadas elas começam a diminuir quando eu submeto a 40 centímetros de água por 15 segundos. E a questão é, como eu faço o meu assistente de tosse me dar um tempo inspiratório de 15 segundos? Bom, eu posso ficar lá segurando. Só que ele é programado como um resistor de limiar. Ele tem um limite da pressão em que ele vai estabelecer, e para fazer isso, ele vai fazer um fluxo reverso e vai trancar. Não vai disponibilizar ar para o doente. Quando a gente tem essa condição, né, de resistor de limiar, mas eu posso introduzir nesse sistema, olha, quando a resistência ela é a variação da pressão dividida pelo fluxo, se eu fixo a resistência e a pressão, a variável que vai garantir que a pressão vai ficar constante é o fluxo. Então, se eu opero com resistores de fluxo, isso fica bem fácil. Qual o resistor de fluxo que a gente conhece? As nossas máscaras de não invasiva, que tem 1/8 de polegada de ramo de saída. Então, eu consigo fazer CPAP garantindo que a pressão fique
estável. Por quê? Porque quem se modifica é o fluxo. Como o meu Coffee Assisted ele tem uma informação, mantém a pressão constante, a gente consegue produzir isso usando o orifício da máscara aberto durante a fase inspiratória. Aí eu produzi aqui um vídeo, né? Está aqui a programação, 25 centímetros de água, que é o modelo, menos 60 de pressão inspiratória, e a gente, deixa eu fazer esse vídeo rodar, só para mostrar que o equipamento tem essa competência, né? Olha, ele vai chegar na pressão que eu quero, que eu programei, sofre pequenas variações quando a inspiração é profunda e sustentou os 15, você foi até mais, 16 centímetros de água no tempo e fez o vácuo, né? A literatura também já mostra para a gente que o doente entubado, talvez eu precise de um vácuo um pouco maior e monitorar a pressão que está gerando, porque tem escape pelo cuff, né? Então, aqui é a mesmíssima coisa. A gente trabalha com uma pressão negativa um pouco maior para atingir parâmetros básicos aí de programação. Ok. Então, é possível a gente agregar, né, esse tipo de informação para o assistente de tosse. Aí é o Coffee Assisted. Reparem que agora a gente faz uma intervenção dessa proposta ali em 2003, né, para abrir completamente a área das atelectasiadas, que são importantes no meu paciente que tem redução sensorial, que são importantes no meu doente de longa permanência, vão facilitar desmame e vão manter o pulmão ótimo para que o músculo tenha, a sua pequena reserva seja eficiente. Eu preciso de 2, 3 variações de centímetros de água se minha complacência é ótima, para fazer de 4 a 5 ml por quilograma peso de volume corrente. Então, mais do que buscar um ganho de força de músculo respiratório, que não é hospital, não é lugar para fazer isso, porque eu não tenho tempo, eu otimizo a impedância e entrego um pulmão mais macio, né? Se eu colocar a complacência do meu doente em 50, se ele fizer 3 centímetros de água de pressão, ele tem 150 ml. Para pacientes com média de 50, 60 quilos, vai estar lá dentro dos 4 ml por quilograma peso. Então, é ótimo. Bom, vejam o que acontece quando a gente aumenta o limite da pressão, chegando aos 40. Como o Coffee Assisted vai ter que liberar muito mais fluxo, a pressão fica muitíssimo mais estável. Pressão estável em ventilação espontânea, porque eu estou respirando em CPAP de 40 centímetros de água, é igual redução do trabalho. E me dá a competência de fazer a insuflação como eu quero. Então, a gente tem uma ferramenta onde todas as competências que a gente já conhece de deslocamento de secreção estão disponíveis, onde a gente pode efetivamente, de uma maneira muito simples, basta só treinar, né, otimizar isso e entrar na reversão de atelectasia. Aí eu pego o doente o pior possível, né, sensorial baixo desempenho, estubo, decanulo e controlo a morbidade respiratória. Então, concluindo minha apresentação, o assistente de tosse ele é uma solução simples, efetiva, barata, que controla a morbidade respiratória e dá para a gente a possibilidade de gerenciamento de leitos. Trazer para a reabilitação esse resultado incrível, que é o reduzir custo. Gente, a ideia de se eu reduzir, né, um hospital de 300 leitos, se eu tirar um dia de permanência do doente crônico de dentro do hospital, eu abro a possibilidade de 49 novas internações. Então, a gente consegue, com essa ferramenta, né, soluções para hospitalização, onde a gente vai ampliar a competência do hospital em fazer mais com menos, e vai ter muito impacto. Então, quero mais uma vez agradecer. Eu vou descompartilhar aqui, está disponível, Juliano, para a gente estar discutindo.
Excelente, Duarte. Obrigado. Agradecer aqui a sua participação, parabenizar pela sua excelente apresentação, e passar aqui um pouquinho também da nossa experiência, né? A gente aqui também, como comercial, eu acredito que também alguns profissionais, ou vários profissionais da saúde que atuam tanto na parte hospitalar como home care, sentem essa dificuldade na hora de uma prescrição da máquina da tosse. Porque a gente acredita, alguns hospitais, planos de saúde, operadoras, eles realmente não veem isso como um custo, vamos dizer, que é diluído quando a gente consegue diminuir o tempo de internação, né, de evitar o paciente entubar, ou a gente tirar o paciente do tubo precocemente. Eu tive uma experiência muito bacana há uns anos atrás com o Miguel Gonçalves, ele estava aqui em Fortaleza, Sim. E eu acompanhei uma decanulação dele fantástica, com o uso do máquina da tosse constante. Foi assim, de hora em hora, ele fez um protocolo. Quem ajudou foi a família, porque o pessoal da UTI não ia ter tempo de ficar do jeito que ele queria o protocolo, pegou a autorização, e a família fez junto com o físio particular, e foram fazendo o protocolo. Em 3 dias ele decanulou. Hoje a paciente é paciente da LocMed, ela é de um interior daqui, a paciente usa Veni para dormir. Então, assim, a gente vê realmente que na prática isso acontece, mas a gente vê que a realidade hoje é bem limitada, né? A gente sabe que tem essa prescrição, a gente vê que tem pacientes assim, mas que a coisa não acontece realmente pelo custo que as pessoas, alguns prestadores, alguns organizadores, diretores, veem assim, né? Eu acho, Juliana, que o que a gente precisa é criar um border, né? Quer dizer, na minha realidade eu tenho isso, né? Eu tenho uma diretoria financeira que fica no meu pé e é muito fácil, né? É muito fácil. Num caso como esse que você tira do hospital, a redução do custo é absurda. Então, é muito, muito fácil. A gente, eu te digo mais, hoje, cada vez mais, eu estou direcionando minha ação para a construção, aí cada unidade vai chamar como quiser, de unidades de desmame difícil, unidades de intermediárias, a gente tem chamado de unidades de hospitalização porque não tem legislação. Se eu tiver unidade intermediária, eu tenho o médico. Não que eu tenha nada contra médico, mas ele é 76% do meu custo. E numa unidade dessa, ele não tem ação aguda. O que tem ação são os profissionais da reabilitação, né? Boa enfermagem, bastante técnico, fisioterapeuta, fono, psicólogo, serviço social, e o custo disso é infinitamente menor. Então, o hospital consegue oferecer um leito mais barato, com uma rentabilidade, se ele pensar no investimento dele para manter leitos de CTI, absurdamente maior. É só a gente ter, Juliana, e vamos trabalhar nisso, né? Isso, ter a chance de ir e declarar isso, e dar apoio aos hospitais. Lembra, a ANAP está fazendo isso. O que ela quer? Um hospital enxuto, rápido. E a cronicidade trata fora. Isso. Claro, a gente pode fazer com atenção domiciliar, pode fazer com um monte de projetos. Mas, inclusive, a gente está participando de uma coisa que pegou a ideia da residência terapêutica lá da psiquiatria e está fazendo isso em municípios no interior de São Paulo, onde eu tenho que o acesso à reabilitação pós-alta é difícil, porque o doente ou não tem recurso ou não tem mobilidade. Então, eu hospedo ele numa casa, ele não está internado, ele está hospedado, e lá ele complementa a sua ação de reabilitação até que atinja níveis funcionais dentro do planejado com independência, e a gente vai ao NASF, ao PSF, treinar e dar suporte para essas equipes a receberem esse doente num outro patamar já de ação. Então, acho que o apoio de vocês, da LocMed, que é um seu amigo aí, do César Nicol se colocando aí como Philips, é fundamental para a gente desenvolver isso. Isso, não é? Com certeza. Acho com que certeza. tem que se juntar todo mundo. A gente tem acesso aos programas dos ministérios e tal. Se a gente fizer uma grande força-tarefa, e vocês também, né? Isso. Formação, primeiro desmitificar, né? Essa coisa de que assistente de tosse é para home care. Não, estamos perdendo um tempo absurdo, né?
Com né? certeza. Depois, a outra coisa, não, vai tirar o trabalho do fisioterapeuta. A gente ouve tudo quanto é. Isso não é novo, né? Tudo quanto é bobagem. Sem de tosse até pouco. Mas, assim, quando começaram a surgir os programas automáticos de desmame, Uhum. o que mais se ouvia era isso. Não, aí o que eu vou fazer? Como que vai fazer? É uma loucura. Mas acho que eventos como esse e muitos outros aí que a gente pode estar planejando, eu estou vendo aqui, olha, Helenise, do Paraná, seja, gente de tudo quanto é lugar do Brasil, né? Essa é uma competência aí da LocMed e do evento. É muito legal a gente levar essa mensagem, né? Com E toda acho que juntar certeza. forças, massificar isso, né? Eu Uhum. acho muito legal. Eu vou fazer algumas perguntas, tá? Tá. Que foi passada aqui para a gente. O que os estudos apresentam sobre a segurança do uso das pressões que são utilizadas no assistente da tosse? Sim, sem dúvida. É porque não era o objetivo dessa discussão, mas é seguro. Isso vem lá dos anos 50, que já vem sendo estabelecido. Em 1998, na Chest, sai uma publicação que chama-se Além da Ventilação. Então, na verdade, é ventilação além da terapia intensiva. Então, ele traz um monte de recursos e todos os critérios de segurança, desde 98, estão muito bem estabelecidos. Claro, num doente agudo, grave, chocado, nem essa técnica, nem nenhuma outra você vai aplicar. Aí você tem que equilibrar qual é a competência clínica do teu doente naquele momento. E te digo mais, quer dizer, declarando aí meu total desinteresse na comercialização, eu não estou propondo um assistente de tosse por doente. Se eu tiver um com 10 Isso, leitos, 10 circuitos, eu troco o filtro e vou com embora. toda certeza. Não é? Ele Não pode ser precisa um por utilizado doente. Então, com toda aí certeza. quando eu vou para o custo-benefício, é uma coisa, é nada. Né? A Com gente toda usou o Helmet recentemente e eu comprava isso fora do Brasil caríssimo, começou a ser produzido aqui no Brasil. Muito bom, de repente ficou muito caro, só uma indústria que manteve o preço, e a gente falou, cara, vou reprocessar. Então, eu cheguei a reprocessar 3 vezes. O custo de aquisição com 3 aplicações, para mim, era R$ 200. Não era nada. Para eu impedir uma intubação, e eu impedi 60% das intubações, o assistente de tosse vai por aí, né? E as é, empresas fazem locação. Se for para locação, então, aí é uma loucura. é. Porque Fica bem, é acessível, né? Hoje, totalmente, com certeza. totalmente, né? Isso. E divulgar. Eu acho que estamos como estava o Canadá 6 anos atrás. As pessoas não sabem que podem ter esse recurso, né? E como a Márcia Volpe lá fez, a gente também faz umas coisinhas diferentes, né? Porque gerador de fluxo é gerador de fluxo, então eu posso fazer as adaptações e trazer outros benefícios que a própria indústria está trazendo. Está muito interessante, cada vez está mais sofisticado o equipamento. Né? Isso é muito interessante. Ótimo. Vou para outra pergunta que eu acho que tem um link aí com essa daí. Gostaria de saber se o Coffee Assist no paciente intubado pode ser utilizado em qualquer modo ventilatório e quais as restrições para a segurança do cuidado. Ou você vai ter que, para você pegar o dente intubado com o ventilador em linha, você vai ter que botar uma válvula unidirecional. Na verdade, 2, senão o vácuo não vai acontecer. Ou você faz só a pressão positiva, usa a pressão positiva do ventilador e faz o vácuo do assistente de tosse, com uma válvula unidirecional ao contrário, quer dizer, ela abre quando você faz o vácuo. E vai ter que endurecer a sensibilidade do aparelho. Portanto, vai ter que ser em modo assist controlado. Se você tem uma alternativa, que é colocar oxigenoterapia em linha, feito isso, você consegue usar pressão positiva e pressão positiva, né? Então, o próprio assistente de tosse ele tem competência para garantir ventilação, desde que não seja um doente que precise de PIP alta ou qualquer equivalente. Né? Ou ainda, você desconecta, faz a intervenção, reconecta. Isso a gente faz muito, porque é mais prático, né? Você ventila, faz o assistente de tosse e volta para o ventilador.
Aqui, só para finalizar, o nosso parceiro, César Nicole, né, como você viu que ele está presente, ele Sim. só está aqui comentando que realmente que a dificuldade que ele tem, né, que nós temos, é desmistificar o uso do equipamento fora da população neuromuscular e domiciliar, né? Então, Sim. eu acho que realmente entendemos que todos os pacientes em terapia intensiva podem se beneficiar muito com a terapia. E eu acho que foi o que você já deixou bem aí claro, né? Com certeza. Falou, César, isso aí. Eu gostaria de agradecer a sua Eu que agradeço. participação, a participação de todos, né? Deixar aqui também o nosso agradecimento mais uma vez aos patrocinadores, Philips, Fisher e Paykel, e o nosso grande apoiador de sempre, o Exlang. E nos deixar também disponível, Duarte, para você também. Estamos aqui na nossa parceria de sempre, tá certo? Ok, querida. Muito obrigado, agradeço a todos. Sucesso, estou à disposição também para qualquer colega que queira estar discutindo. Estamos aí, Tá bom, trabalhando. obrigada, Obrigado a Duarte. você.